Oi, oi, povo sexy! Como é que vocês estão? Bora celebrar a diversidade de novo? Lari aqui com vocês, sua sexóloga, especialista em relacionamentos plurais e peculiares. E hoje, deixa eu até colocar aqui, apesar de já ter colocado no título. Vamos, olha o que tenho, olha o que tenho. Olha, eu já mostrei nos stories, já mostrei na minha live extra da semana passada e mostrei nos últimos 2 posts as lindíssimas próteses que eu me comprei de aniversário no mês passado. Então o aniversário foi meu, o presente é de vocês também. Que assim eu já tenho mais recursos, mais materiais para poder ensinar várias outras coisitas de uma maneira bem mais didática, bem mais fácil de compreender do que só falando. Aham, e essa aqui? Então, eu fiz semana passada e essa semana algumas perguntinhas. Eu trouxe aqui as perguntas que me fizeram. Eu falei que ia comentar sobre todas elas hoje, responder todas elas, mas eu achei que ia ficar muito corrido para tentar responder tudo. Então eu dei preferência das perguntas feitas na semana passada e as feitas essa semana eu respondo na semana que vem, e assim a gente vai aumentando essa lista e provavelmente vai ficar aí uma sequência. Também quero deixar claro que eu tenho agora essas próteses, mas eu também tô com a intenção de comprar uma prótese peniana. Então temos as nossas vulvas, que é o assunto de hoje, vulvas e afins. E também trarei daqui um tempo a prótese peniana, que também mostrar algumas partes e ter esse material ajuda para muitos assuntos. Então, eu vou dar o meu melhor aqui para explicar a respeito das perguntas que foram feitas. Se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, alguma curiosidade, pode colocar aqui ao vivo, tanto nos comentários, quanto também para quem quer deixar anônima, pode colocar no balãozinho, que aí eu não clico, não aparece o nome e fica anônima. E caso você esteja assistindo isso depois, também pode me mandar mensagem ou colocar nos comentários pra gente ir adicionando aí essas aulas nessas lives a respeito das nossas queridíssimas vulvas. Então, vamos para o primeiro assunto. E lembrando que darei o meu pitaco aqui de sexóloga, o meu pitaco técnico, mais geral. Mas claro que isso vai ser muito individual para cada pessoa. Então, que para ter um atendimento melhor, tem que ser um atendimento personalizado, que vocês podem me contatar para marcar. No momento eu não tô vendendo curso nenhum. Valentine's Day tá chegando, é dia 14 de fevereiro. Eu tô aqui bolando alguma coisa especial para esse dia. Se vocês tiverem sugestões, eu também aceito. Talvez eu faça um workshop de umas 2 horinhas de live mais fechada, privada, mas ainda tô matutando aqui para ver no que isso vai dar. Vamos para as perguntinhas. Eu vou primeiro dar uma lida geral nas 4 perguntas que eu recebi, e aí a gente vai focar nas 2 primeiras. E eu também não quero deixar essa live muito grandona, mas se vocês estiverem interagindo bastante comigo, eu vou adaptar, lógico, de acordo com a interação. Então vamos lá. Pediram para falar sobre vaginismo. A pessoa não fez nenhuma pergunta específica, então, por esse tema ser extenso, eu vou levar um bom tempo explicando. Eu trouxe aqui um livro que vira e mexe eu trago ele para ajudar a gente nessas explicações.
que são bem técnicas, bem, né, baseadas em questões médicas. Então, é nisso que eu vou me basear. E vou dar esse parâmetro geral, já que a pessoa não fez nenhuma pergunta específica. Outra pergunta foi muito interessante. Foi a respeito de normalização de todos os tipos de vulvas, pois a indústria do pornô vende uma estética machista, padronizando vulvas. Exemplo, sem pelos, lábios internos rosinhas, acabando com a autoestima das mulheres. Esse foi, né, o comentário, a pergunta, enfim, da pessoa. E eu gostei de várias escolhas de terminologias que ela escolheu aqui. E depois eu vou falar a respeito. Aí as outras duas que eu vou deixar pra outra live é a respeito de se a depilação íntima interfere na saúde. Quero deixar claro que essas próteses, elas não vêm com pelos, infelizmente, né? Mas pra mostrar mesmo aqui, realmente é mais fácil. E também pra fabricar essas próteses é muito mais fácil sem adicionar um outro material aqui, né? Essa aqui, por exemplo, é de silicone, então eu consigo mostrar algumas coisas nessa de saúde íntima, de preservativo, várias questões que são mais difíceis de demonstrar nessa, por exemplo. Que não sei se vocês vão conseguir ver. Essa eu mostrei, né, o kitzinho, a primeira de silicone é do Feminina. E essa outra é da Vulvarias, que é aquela impressora 3D. Não sei se vocês conseguem ver algumas marquinhas. E aí essa é melhor de mostrar em comparação àquela outra, algumas estruturas que não estão presentes naquela outra e também o encaixe do clitóris. Então por isso que eu escolhi essas duas. E elas não mostram os pelinhos, mas enfim. Eu gosto bastante de tratar desse assunto, então numa próxima live que eu falar de vulvas e afins, vamos abordar esse tema. E também prós e contras de fazer sexo menstruada. Eu adorei todas as perguntas, então muito obrigada para quem participou, né, interagiu ali nos stories e trouxe as suas questões. Espero que vocês aprendam bastante com isso tudo. Então vamos para o tal vaginismo. Então, minha gente, eu vou até abrir, deixa eu mostrar direitinho aqui qual é o livro primeiro. Ó, se caiu o marcador, caiu. Então, é Sexualidade do Prazer ao Sofrer. Opa, eu tô tampando aqui. Gente, eu uso tanto, ele viaja tanto que ele tá estragadinho. E ele é muito base para muitos dos estudos que eu faço. Não tem tanto aprofundamento em algumas questões, então ele é um pontapé para depois pesquisar outras, mas é um livro muito técnico que eu recomendo bastante. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, o que eu posso começar a falar de vaginismo é que tinha uma classificação anterior, a DSM-4, que separava bem nítido, assim, a questão do vaginismo, que eu já vou explicar o que é, e dispareunia. E já depois, na DSM-5, já coloca como juntas. E aí, juntando essas duas, eles chamam de transtorno da dor gênito-pélvica / penetração. Então, se preparem para as terminologias, é bastante coisa técnica e de medicina, mas que eu vou tentar trazer numa linguagem o mais simples possível, né, traduzindo depois que eu trazer a médica em si. Então, para quem não sabe, esse DSM, né, é o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. E o 4 é a 4ª edição. Então, ele trouxe primeiro essa separação. E aí, no 5, na 5ª edição, na 4ª edição já foi com o texto traduzido, quando trouxe essa distinção do vaginismo, que, para resumir,
seria esse espasmo, essa contração involuntária do canal vaginal, impedindo parcial ou totalmente uma penetração. E já a dispareunia seria a dor nessa penetração, nesse ato sexual, nessa atividade sexual. E aí ela pode se dividir por vários tipos de dores quando a gente trata de vulvodínia. Vulvodínia daí já seria mais na parte externa ali do assoalho pélvico, então, pra ficar claro aqui pra vocês. Ui, caindo aqui. A parte externa, o que a gente vê é a vulva. A vagina é interna. A entrada do canal vaginal tá aqui e o canal que tá lá dentro é a vagina ou o canal vaginal. Então, a dispareunia seria essa dor no canal vaginal e a vulvodínia nessa parte de fora, qualquer parte ali do assoalho pélvico, que é toda essa musculatura ali embaixo do nosso tronco. Agora eu vou mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu não vou passar por todos esses detalhes aqui dessa tabela, mas só para vocês terem uma noção de que teve essa diferença, né? Até a DSM-4, com um texto revisado, tinha essa distinção da dispareunia e o vaginismo, e depois juntou as duas, porque muitas das pessoas com vaginismo relatavam essa dor, essa dispareunia. Mas existem algumas diferencinhas aí, inclusive no tratamento, algumas outras pesquisas. Então, quando juntou na DSM-5, ficou transtorno da dor gênito-pélvica / penetração. E é legal de falar como que ficou essa distinção depois, mais atual, né? Esses sintomas, eles têm que estar persistentes ou recorrentes por mais de 6 meses e na metade ou mais de várias situações ocorrerem alguns desses sintomas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, dessas dificuldades que podem ser persistentes ou recorrentes. Incapacidade de ter um intercurso / penetração vaginal por pelo menos 50% das tentativas. Então, nessa tentativa de penetração, ou né, o coito em si, de ter não conseguir fazer essa penetração por metade das vezes ou mais. Dor gênito-pélvica importante, ou seja, considerável, né? Por pelo menos 50% ou mais dessas penetrações ou intercursos. Medo importante do intercurso, penetração vaginal ou da dor gênito-pélvica durante o intercurso, penetração por pelo menos 50% das tentativas. Então, é sempre metade das vezes ou mais. Esse medo, ele é muito típico no vaginismo, não necessariamente na dor. Isso é uma pesquisa que foi mostrada depois, que a dispareunia por si só, por mais que ela tenha dor, não faz necessariamente impedir que essa pessoa consiga fazer esse coito, essa penetração, e que ela deixe de gostar. Já mais esse comportamento de ter esse medo maior, essa ansiedade, essa angústia, às vezes até antecipada ao ato, é mais questão do vaginismo, que vai ter essa contratura dessa musculatura. Importante tensão ou contratura da musculatura do assoalho pélvico durante intercurso, penetração por pelo menos 50% das tentativas. E esses sintomas têm que estar ocorrendo aproximadamente, isso para muitos transtornos, né, que são descritos pelo DSM, eles falam que não adianta acontecer, porque tem muitas coisas que acontecem um pouquinho e passam.
mas você realmente vai precisar de um tratamento, de um diagnóstico de um tratamento e tudo mais, se tiver acontecendo por mais de 6 meses, né? Por pelo menos 6 meses. Que também tragam um sofrimento significativo para essa pessoa. Eles colocam mulher, mas lembrando aqui, né, que pessoas com vulva podem ser pessoas trans, podem ser homens trans ou pessoas não binárias trans ou com gênero fluido que têm vulva. Disfunção sexual não é mais bem explicada por um transtorno mental não sexual ou como consequência de uma perturbação grave do relacionamento. E aí ele descreve outras coisas no sentido de que isso não tá meio que vindo do nada, né? Não é porque, lógico, se você tem um motivo muito sério no sentido de minha parceria tá sendo agressiva comigo, e acaba trazendo essa agressividade para a hora íntima também. Então você tem um motivo muito plausível para essa ansiedade e essa contração tá acontecendo. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Então são questões que tem que ser avaliadas por uma equipe multidisciplinar e os tratamentos são variados. Eu vou voltar um pouquinho na questão histórica, digamos aí, do que seria o vaginismo e tudo mais. Perguntaram, o pompoarismo ajuda a resolver o problema? O pompoarismo pode, de certa forma, ajudar ou não. E aí, de novo, vai depender muito da individualização. O tratamento, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, ele é muito individualizado, porque ele pode ser um sintoma de causas variadas. E o pompoarismo em si, o mais tradicional, digamos assim, o mais normalzinho, ele vai ser para trabalhar justamente para quem tem mais flacidez e para quem quer contrair mais, aprender a fazer essa contração. E já no vaginismo, isso já acontece demais. E isso incomoda, isso atrapalha, isso causa dor. Então, seria... tem gente que chama de pompoarismo reverso ou outras técnicas, né? Que seriam para aprender não só a relaxar, mas sim a expandir esse canal. Então, um dos tratamentos que pode ser indicado para pessoas com vaginismo... Eu ia voltar lá pro início, mas já que vocês perguntaram do pompoarismo, eu vou colocar aqui e depois eu volto de novo. Pode ser a dilatação progressiva, com dedos e com dilatadores específicos. Então, esses dilatadores aqui, Então, vai começar com bem pequenininho e aí vai aumentando de acordo com o progresso aí do tratamento. Então, vai ajudar nessa dessensibilização, nessa diminuição da angústia. A terapia é bem importante nesses casos, principalmente porque, como eu comentei com vocês, tem muito dessa antecipação. Então, é bem importante trabalhar o psicológico dessa pessoa para conseguir tratar. Teve gente que pediu pra participar. Você pediu sem querer ou quer mesmo? Coloca aqui nos comentários pra mim, porque eu sei que às vezes as pessoas apertam sem querer. E querendo participar, podem participar, gente. Deixa eu voltar aqui na questão histórica da coisa, do vaginismo em si. Então, a primeira vez que foi falada, né, descrita essa disfunção foi cadê aqui, gente? Num trabalho intitulado de The Disease of Women, que seriam as doenças da mulher, por Trotula de Salermo. E foi descrita, olha a descrição, gente, como um estreitamento da vulva. Então, né, e falou da vulva, como se fosse, né, essa parte aqui, mas na verdade ele tava querendo dizer o canal vaginal. Mas enfim, estreitamento da vulva, em que uma mulher que tenha sido seduzida pode parecer virgem.
Então, é uma alusão, né, de que só virgens têm essa contratura. E, na verdade, gente, a virgindade não tem nada a ver, porque a pessoa ter dificuldade nisso ou não, ou ter essa contratura ou não, primeiro que ela pode ser proposital, pessoas, né, que praticam pompoarismo, por exemplo, podem querer fazer isso, assim como pode ser psicológico, porque o ímã em si, primeiro que ele não tampa, não impede nada, e você pode perder o ímã de diversas formas, não só no ato sexual, e na verdade é muito mais do psicológico e da musculatura lá do canal vaginal tá apertando do que uma pelezinha que não tampa. Raramente são as pessoas que nascem com o ímã inteiro. E inclusive essas pessoas precisam abrir com a ginecologista, pra menstruação descer, porque é por esse mesmo canal que desce. Aí, lá pra frente, gente, me perdoem se eu falar os nomes erradinhos aqui. Rugier foi o primeiro a descrever a síndrome e o termo vaginismo foi conferido por Sims. Aí a descrição do que era o vaginismo mesmo, né? Deixa eu subir aqui. Espasmo involuntário da abertura da vagina que causa excessiva sensibilidade de modo a impedir o coito. Esse espasmo é bem importante porque ele ainda é levado em consideração até hoje, né? Mesmo a pessoa querendo aquele sexo, ela ter consentido aquele ato, ela tá tendo essa contratura e essa contração muito forte na vagina, na abertura da vagina. Aí mais tarde, Masters e Johnson, que são pesquisadores super importantes para sexualidade no geral, vira e mexe, eu já falei deles, vou falar muitas vezes ainda deles, descreveram o vaginismo como um reflexo involuntário e espástico na musculatura pélvica, retirando a liberdade da mulher em ter uma função coital parcial e até mesmo total. Então, nessa descrição de que é involuntário, espástico. Eu quase que falei uma palavra maior. E vai impedir parcialmente ou até completamente esse ato sexual. Lembrando que aqui eles estão falando só da penetração. E lembrando que sexo vai muito além do que só penetração e falocentrismo. Perguntaram, a falta de libido pode ser uma causa do vaginismo? São disfunções distintas. E na hora do diagnóstico do vaginismo também vai ser perguntado e investigado se há outras disfunções, tanto da pessoa que está sofrendo com vaginismo, quanto com a parceria ou parcerias, porque as outras disfunções também da parceria que está com ela pode também afetar nesse psicológico e tá resultando nessa contratura que ela não quer. Então, lembrando que essa contratura é mesmo tá curtindo, tá querendo, tá afim daquilo. É diferente de... pode ser que um trauma, né, anterior esteja causando isso agora, mas não necessariamente a pessoa tá com uma libido prejudicada e por isso que tá tendo essa contratura. A falta de libido provavelmente vai trazer mais uma secura, né? Não vai trazer uma lubrificação adequada e nem um prazer tão grande, não vai inchar os lábios, o clitóris, todas essas estruturas, ó, aqui o clitóris, por dentro, ele vai estar ocupando até 10 centímetros aqui na lateral de cada lado da vulva. E aqui por dentro, ó, essa parte aqui, ó, ela é igual ao pênis, tem os corpos cavernosos. Então, eles vão inchar com sangue de acordo com a excitação.
E aí, se a libido não tá legal, pode ser que esse inchaço aqui do clitóris e da própria vulva como um todo não aconteça, o prazer não aconteça e também a lubrificação fique prejudicada. Então, são aspectos diferentes aí. Voltando para o vaginismo. Aí, mais lá pra frente, um grupo de pesquisadores, eu não sei se fala assim, gente, Bason e o grupo, vamos ver aqui o que eles escreveram. Persistente ou recorrente dificuldade da mulher em permitir a entrada na vagina do pênis. Né, entrada do pênis na vagina, não sei se vocês estão entendendo aqui. Dedo, assim, pode ser do dedo, pode ser do pênis, pode ser de um objeto, qualquer objeto, né, um brinquedo erótico ali, um brinquedo sexual, um vibrador, um dildo, enfim. Apesar de essa ser a sua vontade, existe uma evitação fóbica, contração involuntária da musculatura pélvica e antecipação da experiência de dor. Anormalidades físicas devem ser descartadas. Então, lógico, se tem uma outra anormalidade ali, até na anatomia dessa pessoa com vulva, que realmente faça com que esse canal seja estreito demais, por exemplo, aí vai ser tratado com uma cirurgia e não é o vaginismo desse espasmo, entende? É outra questão. Então, essa questão evitação fóbica é muito presente no vaginismo. É essa questão de antecipar a dor e esse medo, esse receio, essa angústia é que vai também pode resultar nessa contração. E como a gente vive numa sociedade em que a educação sexual é demonizada por muita gente, poucas pessoas têm acesso a isso. Aí a gente vê os meninos não tendo tanta repressão para se tocar, para falar do assunto, e as meninas já serem educadas para reprimir isso tudo, reprimir a vontade, não tocar, não olhar, falar que é feio, cruza a perna, né? Não toca porque é feio, porque é fedido, enfim. Tudo isso pode contribuir para muitas disfunções sexuais na vida adulta. Já a dispareunia seria essa dor. Né? Primeiro eles colocaram como... A primeira vez que falaram de dispareunia foi em 1874 por Barnes. Ele escreveu como acasalamento difícil ou doloroso. E ele disse que isso caracterizava, na verdade, uma variedade de condições dolorosas que interferiam no intercurso sexual. Então, na verdade, não era só um tipo, né? Podiam ser alguns tipos aí. E hoje em dia ela é definida como dor recorrente ou persistente durante a atividade sexual com tentativa de penetração peniana parciais ou completas. Lembrando, né, que, de novo, tem que ter aquela questão de por muito tempo, mais da metade das vezes. Porque, lógico, se você tá nervosa no começo do relacionamento, é normal que você não esteja totalmente preparada quando parte pra penetração, ainda mais que a gente ainda tá, né, ainda tem muita ideia de que sexo é penetração, né, beija e penetração. A gente esquece do corpite todo, que nossa pele, nosso maior órgão aqui com terminações nervosas, é um órgão imenso de prazer e que a gente não precisa focar só nos genitais. Toda essa preparação pra pessoa tá relaxada e aí partir pra, se quiser, ter também esse bônus aí da penetração. Também pode contribuir, né, pra, dependendo do nervosismo, ter um pouco de dor, ou não tá bem hidratada e a lubrificação não fica legal e não passou lubrificante junto, também pode causar um pouco de dor. Então
são muitos fatores envolvidos aí. Então não é porque você sente uma dorzinha aqui e ali de vez em quando que é pra você se desesperar. Ai, meu Deus, eu tenho dispareunia. Não é assim. Vamos ver aqui, outra perguntinha. A insistência no ato sem resolver o problema pode contribuir para outras patologias, como infecções, por exemplo? No caso do vaginismo, né? Como tem uma contratura, a forçar essa penetração de maneira equivocada, com certeza vai causar um atrito muito maior. E além de estar reforçando traumas psicológicos mesmo, emocionais ali, e poder ter outros problemas, com certeza esse atrito maior vai causar mais microfissuras e com maior propensão à contração de infecções. Então, também é importante lembrar que, gente, lubrificante. Lógico que vocês têm que ter em mente que o lubrificante não é pra ser um tapa-buraco de não quero excitar essa pessoa com vulva direito, pra ela ter tempo da lubrificação natural dela acontecer. Então eu tapo esse buraco com lubrificante pronto. Não é pra ser isso. Então é pra acontecer toda essa questão antes, preparar esse corpo, esse relaxamento mental também, essa preparação. E esse querer mesmo, e o corpo realmente ter o tempo de se preparar para isso, porque esse inchar do clitóris, o inchar da vulva, essa irrigação sanguínea tá acontecendo, ela ficar mais inchada, a lubrificação toda aumentar e tudo mais, leva um tempo. Não é tão rápido quanto uma ereção peniana. Então, ter orgasmo é uma coisa, ela só estimular o clitóris ali por fora, por exemplo, e ter um orgasmo, ela provavelmente sozinha ou quando tá muito tranquila, ela vai conseguir mais ou menos no mesmo tempo que uma pessoa com pênis, se ela estivesse masturbando. Mas essa preparação toda pra receber a penetração, geralmente leva mais tempo. Então, o lubrificante não é pra ser um tapa-buraco disso, mas com certeza o uso de lubrificante é sempre indicado como um extra, sim, para também aumentar essa sensibilidade de deslize e tudo mais. E inclusive aumenta a porcentagem em até 30 e poucos %, se não me engano, de maiores chances dessa pessoa com vulva ter orgasmo durante o sexo. Como também a diminuição de probabilidade de contração de infecções sexualmente transmissíveis. O uso de Botox. Então, o Botox, ele não teve tantos resultados assim, não. Deixa eu achar aqui certinho. Então, essa parte da diferença dos dois e juntar e tudo mais, eu já falei. Agora, voltando um pouquinho para essa questão psicológica que eu tava falando do vaginismo, antes de falar sobre o Botox, eu quero detalhar melhor. Tem o fenômeno que eles chamam de catastrofização da dor, que em inglês é Pain Catastrophizing, ou PC. É essa questão de antecipar e achar que a dor vai ser muito maior, e isso propicia a sensibilidade, a percepção de dor cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. É como se você alimentasse a expectativa da dor, e aí quando a dor vem, parece que ela é muito maior do que ela realmente é, e cada vez que acontece é mais e mais e mais. E também a evitação de danos, que em inglês seria harm avoidance, que é justamente essa contração pra, tipo, pra eu não sentir essa dor, eu vou contrair aqui, porque daí não vai entrar, então eu não vou sentir essa dor. Então, esses fenômenos psicológicos são bem importantes de serem tratados em diferentes abordagens terapêuticas, que vão ajudar bastante essas pessoas com vaginismo. Tem vários testes que se fazem para ter esses diagnósticos, tanto entrevistas, perguntas específicas e tudo mais, quanto realmente eles falam que tem
o teste, aqui ó, avaliação dos pontos de, aqui o teste do swab, teste tipo um cotonetezinho, né? E aí ele vai tocar várias partes desse assoalho pélvico pra ver o que acontece, se contrai, se não contrai. Pra não ter um falso positivo aí da contração, a pessoa tem que explicar como que vai ser feito o exame, avisar que vai tocar, fazer mais de uma vez pra não ter só aquela surpresa de ai meu Deus, o que tá acontecendo, né? E, enfim, e sempre multidisciplinar aqui por, tanto pode ser fisioterapeuta, ginecologista, psicólogo, psiquiatra. Tem que ver outras questões, né? Se tem outros... Se, por exemplo, a pessoa tem transtornos e tá fazendo tratamentos com psiquiatra já, ou outros tratamentos de saúde, se já teve traumas anteriores relacionados à sexualidade ou não. E a própria criação dessa pessoa vai entrar nessa ansiedade, né? Vai entrar nesse processo psicológico da coisa toda. Então, como eu tinha falado, a gente pode usar os dilatadores vaginais, mas isso é muito individual. Quem der o diagnóstico é que realmente vai encaminhar quais vão ser os tipos de tratamento para essa pessoa. Pode ser cirúrgico, pode ser medicamentoso, local, oral, pode ser com os dilatadores, com exercícios, com terapia. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui, que a pessoa perguntou sobre Botox. Eu já tinha visto alguma coisa sobre o Botox que não tinha dado... A acupuntura não tinha dado resultado, menos do que placebo, inclusive, ou não fazer nada. Isso também é importante dizer que tem algumas pessoas que sofrem disso por um tempo e sozinha, sem fazer nada, isso acaba se dissipando e parando de acontecer. Mas o Botox também não teve grandes resultados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tô encontrando agora. Se você quiser certinho essa parte, me manda uma mensagem depois que eu trago os detalhes certinhos a respeito do Botox. Entre outros tratamentos aqui que uns deram mais certo, outros não. Uma coisa que eu não falei foi questão de prevalência. Cadê? Aqui. Então, a prevalência, isso quer dizer que é uma estimativa do quanto de porcentagem na população geral, quantas vão apresentar essa disfunção, né? No vaginismo, estima-se que seja de 0,5% a 1% das pessoas com vulva na idade fértil vão passar por essa disfunção de vaginismo. Já a questão de dispareunia, que é a dor ao penetrar, varia muito de estudo para estudo, muito mesmo, de 0,4% a 61%. Então, isso, eles até colocam aqui, essa grande variação reflete a heterogeneidade do quadro clínico e a inconsistência na definição de caso nos estudos relacionados. Então, como a dispareunia, né, essa dor, ela envolve vários tipos dessa dor, tem estudos que vão incluir todos os tipos de dor nessa penetração e tem alguns que só alguns muito específicos. Então, tem essa dificuldade de se achar um padrão, por isso que se acha até 61% das pessoas com vulva tendo essa dor. Em algum momento aí da vida sexual ativa. Sim. Estão falando que entrou uma pompoarista, que ela pode falar mais se o pompoarismo ajuda na questão de vaginismo. Não sei se ela ainda tá. Enfim, se vocês quiserem complementar, gente, pode falar aí.
O pompoarismo, ele ajuda com uma série de questões, né? Eu posso trazer aqui outro dia alguém que trabalhe especificamente com isso pra gente bater mais um papo. Inclusive, hoje, com a minha amiga Angelique, que a gente já fez 2 lives conjuntas, às 8h30 hoje, então acabando aqui um tempinho depois, ela vai começar às 8h30, às 20h30, uma live a respeito de pompoarismo com outra pessoa que trabalha com isso especificamente. Então é @BR Sexy Life Boutique. Boutique é boutique, né? Vamos passar para o próximo assunto? Vamos lá. Então, se vocês tiverem mais perguntas a respeito de vaginismo, vocês me avisem que eu trago mais questões aqui. Mas acho que o parâmetro geral eu consegui cobrir. Então vamos lá. A outra pergunta eu achei muito... Eu vou reler com vocês, porque daí eu vou comentando cada pedacinho. Porque eu achei muito interessante várias escolhas de palavras aqui. Normalização de todos os tipos de vulvas. Até aí achei maravilhosa, né? Porque não tem uma vulva igual a outra. Então a gente querer ficar nos comparando não tem nem cabimento. E realmente a maioria das pessoas que busca ajuda médica e tudo, estética genital, incrivelmente todas ou quase todas têm uma vulva normal. Então o desejável nelas, né, na cabeça delas, não é necessariamente o que bate com normal, com ser uma vulva normal. Então isso é uma questão bem complicada. Pois a indústria do pornô vende uma estética machista, padronizando vulvas. Sim e não, tá? A gente tem vários tipos de pornô. Eu não tô aqui pra demonizar nem romantizar nada. Eu acho que tudo que a gente demoniza ou romantiza, a gente tem que ter um pé atrás. Tem... através do pornô, e tem vários tipos de pornô, inclusive tem pornôs que lutam contra a violência, principalmente contra as atrizes, né, as mulheres na pornografia. E geralmente essas pornografias são pagas. Só que o que a maioria das pessoas acessa é pornografia gratuita, que pode ter de tudo, pode ter desde amador até esse estilo hollywoodiano, com um roteiro bem bem pré-definido, bem batido, bem clichê para a maioria desses filmes. E lembrando que são filmes, não é realidade, não é um documentário. Então nem as atrizes, nem os atores pornô transam daquele jeito. A maioria, principalmente as pessoas ali com vulva, não conseguem chegar ao orgasmo. Porque quando tá aumentando a excitação, corta, muda a câmera, muda de posição, isso, não sei o quê. Então é muito irreal a gente achar que tá sendo o máximo ali de tesão e prazer daquelas pessoas envolvidas ali. Tem medicamento envolvido pra ereção, enfim. Uma série de questões ali bem complicadas, mas que eu já ouvi relatos de pessoas que perceberam que a vulva dela não era tão estranha, porque foi justamente na pornografia que viu diferentes tipos de vulva. Mas claro que a gente tem uma certa prevalência no mundo e na indústria. Então, na indústria pornô, realmente tem uma porcentagem muito maior de vulvas parecidas do que variedade delas. Então, como eu falei antes, não tem uma vulva igual a outra. E essa questão eu já vou mostrar aqui na prótese melhor. Vou comentar aqui primeiro. Exemplo: sem pelos, lábios internos rosinhas, acabando com a autoestima das mulheres. Então, primeiro que é muito triste ver como a gente... eu já tive live falando sobre autoestima e tudo mais, e como a gente precisa
do outro e naturalmente, desde neném, a gente faz essas comparações pra perceber, olha, isso é uma coisa e eu não sou essa coisa. Ah, minha mãe é uma pessoa, eu sou uma pessoa, mas eu não sou mais a continuação dela, enfim. Tem uma série de progressões aí, de aprendizados psicológicos que a gente passa desde quando nasce. E a comparação e os elogios e também o feedback das pessoas é importante para nossa autoimagem. Mas que a gente também não tem que ter esse eterno cuidado de saber até quando a nossa comparação está sendo saudável ou não. Quando que a gente está se comparando num nível que não faz sentido e ainda nos prejudica. A questão de sem pelos é realmente uma indústria que vem trazendo essa questão não só genital, né, de pelos, mas no geral do corpo todo, porque rende grana e faz poucas décadas, na verdade, e o Brasil especificamente é um país que isso é muito forte. A gente não vê essa força da depilação completa em outros países. Na Austrália, por exemplo, onde eu morei 5 anos e meio, a depilação que tira tudo nos genitais, né, a completinha, que fica realmente lisinha, como, né, a maioria dos filmes pornô mostra, é chamada de Brazilian Wax. Então é a cera brasileira. Então, realmente é muito forte no Brasil a questão da cultura do limpo, do liso, né, do limpo. Porque eu vou trazer mais essa questão de depilação íntima na próxima questão, quando eu trouxer a pergunta de depilação. Mas, enfim, é uma coisa também construída culturalmente pra gente consumir aí também. Tem a questão tântrica, né, que muitas pessoas gostam da depilação total pra maior sensibilidade e tudo mais. Mas façam vocês as apostas de vocês. Se foi a influência do Tantra na indústria pornográfica ou se foram outras questões mesmo, né? Machistas e de indústria, de fazer grana, enfim. Eu tenho certeza absoluta que não foram pessoas do Tantra que chegaram pra galera do pornô hollywoodiano e falaram: ai, gente, vai aumentar a sensibilidade, que tal? Então vamos repensar aí, né? E higiene e pelo não tem essa correlação que a gente gosta de criar na nossa cabeça. A questão dos lábios internos rosinhas, não só de cor, mas como de tamanho, é muito complicado nessa questão, né, do pornô ou da nossa idealização e tudo mais. Então, eu não sei se vocês repararam, mas eu achei que fazia muito mais sentido a gente aqui, que é do Brasil, que tem uma porcentagem de população negra alta, eu peguei próteses negras. Que eu acho que tem muito mais representatividade da nossa população no geral do que se eu pegasse uma rosadinha. Existem rosinhas? Existem. Mas existem muitos tipos de cores, né? Então, uma não é mais bonita que a outra. São questões de cores diferentes, simplesmente. Assim como no rosto, assim como cor do olho, assim como cor do cabelo. Vão ter pessoas com certas preferências e que, infelizmente, a gente sabe que o nosso gosto não é só nosso, né? Ele é construído por toda a cultura que nos envolve. Então, certamente, se você desconstrói certos preconceitos, você vai deixar de gostar de certas coisas ou apenas ampliar e gostar de mais variedade do que você gostava antes. E outra questão que eu quero falar é a respeito do tamanho. Antes a gente falava, e ainda tem, né, em muitos materiais didáticos e tudo mais, grandes lábios, que são esses aqui, e pequenos lábios. Só que qual que é o problema de falar grandes lábios e pequenos lábios? Que as pessoas acham que não é só a grossurinha daqui e a finurinha daqui, e sim do quanto que isso aqui vai tampar isso daqui. Sendo que metade ou mais
das pessoas com vulva vão ter esses lábios aqui maiores, mais longos e que não vão ser tampados por esses daqui. Então, tá se mudando a nomenclatura. E eu achei muito legal que ela usou já a nomenclatura nova. Não sei se ela já tinha visto em alguma live minha que a gente tá mudando de falar grandes e pequenos lábios para lábios externos e internos. Então, ela já usou a questão da terminologia certinha aqui, lábios internos. E é bem comum um ser maior que o outro, né? Essa simetria que a gente tem aqui nessa prótese é bem rara e não tem nada de errado. E eu acho bem complicado ter esse desejo de ter isso aqui menor, isso aqui mais sequinho, porque é mais área de contato, é mais área que você pode tocar e ter prazer, é mais espaço que tem terminações nervosas. E eu acho um absurdo ter, por exemplo, médicos e médicas que falam nisso sem a pessoa nem ter trazido, ou sem ela perguntar, ela já sugere. Eu tinha, acho que uns 16 anos, quando minha primeira ginecologista me perguntou se eu não queria fazer a cirurgia de cortar esses daqui, os lábios internos. Eu nunca tive questão e ainda bem que eu não fui influenciada por aquela doida. Porque depois teve uma outra gineco que falou pra mim, ainda bem que você não caiu na lábia dessa daí, porque tem muita gente que faz e depois se arrepende profundamente, porque na cicatrização fica fibrose, né? Fica uma cicatrização sem sensibilidade. Então, além dela perder a área que ela tinha sensibilidade, a área tá menor, a área que ficou perde sensibilidade. E aí perde muita porcentagem do prazer dela e prejudica muito na satisfação sexual. Então, assim, pensem e repensem o como vocês se veem e o como vocês se comparam e, né, vamos separar que pornô é uma arte ou, enfim, é o fictício. Não é realidade. Sexo real não tem nada a ver com pornografia. Principalmente, né, a fabricada ali. A amadora é um pouquinho diferente, mas mesmo assim, pra mostrar na câmera, ela não tá fazendo exatamente igual como ela faria normalmente. Rola um exibicionismo ali, então interfere na dinâmica toda da coisa. Tem mais uma perguntinha aqui. Na sua opinião, a formação machista de nossa sociedade contribui para que a mulher desenvolvesse mecanismos de proteção e, entre estes mecanismos, a contração involuntária? Sim, eu já comentei antes, com certeza. O nervosismo em si e esses tabus todos que são colocados principalmente nas mulheres, né, nas pessoas com vulva, no feminino, com certeza contribuem muito para várias disfunções, inclusive pode estar acarretando no vaginismo aí também. Gente, mais alguma perguntinha? Eu vou deixar então as questões para depilação íntima e sexo na menstruação para uma próxima oportunidade, porque a gente já tá com ficou bem longa aqui, a questão do vaginismo precisou de bastante tempo para ser explicado e teve bastante interação, que eu adorei, obrigada. Lembrando que aqui são questões mais gerais, então para vocês que querem atendimento personalizado, me contatem pra gente marcar o horário de vocês. Eu atendo tanto individualmente, quanto casais, trisais, quadrisais, etc. Ou famílias, ou uma combinação dessas de acordo com a sua necessidade e com o seu objetivo. E no momento eu não tô vendendo nenhum curso, mas Valentine's Day tá chegando, então espero que em breve eu lance alguma coisa especial pra vocês. Se tiverem sugestões, me mandem. E, gente, por favor, me ajudem. Ultimamente eu ando bem triste com o alcance aqui online. Eu não sei o que aconteceu nos últimos dias, até lá pela quase segunda semana de janeiro tava vindo numa crescente ótima e de repente tudo despencou.
Não sei se foi a mudança das regras aqui do Instagram. Eu entrei em um certo desespero recente e tô tentando testar coisas diferentes, por isso que vocês estão vendo que eu tô mudando a grafia de algumas palavras pra ver se não cai nisso tudo. Então, se vocês puderem me ajudar compartilhando, comentando, dando like, salvando, se inscrevendo lá no meu canal do YouTube também, dê uma olhada na minha bio, que estão... Todas as minhas bios têm os links para todas as minhas plataformas. Ajudem a espalhar o amor, ajudem a espalhar a informação, a educação, o empoderamento de pessoas de todos os gêneros. Vamos celebrar a diversidade juntos e me ajudem a ajudar vocês a alcançar mais e mais pessoas. E para isso eu realmente preciso que vocês mandem esse material para várias pessoas. Eu comecei também a fazer um cortezinho de lives grandes para ver se também, né, pego partes importantes de lives com informações legais, importantes em cortes curtinhos, para vídeos mais curtinhos, para quem não tem tempo ou disponibilidade ou paciência para assistir as lives todas inteiras, grandonas de 1 hora ou quase isso. Então, tô aqui me virando pra chegar a mais pessoas, pra poder ajudar mais pessoas. Então, pra quem quiser colaborar, por favor, sempre comentem lá no vídeo no IGTV e distribuam pro pessoal, compartilhem bastante, deem feedback, comentem nos meus posts, que isso ajuda imensamente. Gente, é isso. Muitíssimo obrigada. Espero que vocês me contatem para marcar aí os seus horários com atendimentos personalizados. Em breve trarei cursos. Quem sabe aí pro Valentine's Day eu trago alguma coisa especial para vocês também. Belezinha? Então, se cuidem e cuidem bem das suas vulvas. Seus pênis também, por favor. Higiene, que não tem nada a ver com os pelinhos, mas que eu vou falar mais em outro dia. Ai, chegou no fim, querida, mas eu vou deixar gravadinho aqui e já tá lá no YouTube também. Belezinha? Teve gente que falou muito bom, parabéns. Obrigada pela participação, gente. E até mais. Tchau!